Olá, queridos, tudo bem? Então, estamos dando início aqui a mais uma aulinha nossa para complementar aquilo que vocês viram pelo Centro de Mídias. Então, o assunto trabalhado hoje foi equilíbrio químico. Então, nós vamos aqui dar uma reforçadinha nesses conceitos de equilíbrio químico. Então, equilíbrio químico, vamos lá? Quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando num estado de um sistema que é invariável com o tempo, ou seja, eu tenho uma igualdade absoluta ou aproximada entre as forças opostas, né? Então, uma força em equilíbrio, se eu tenho, por exemplo, um cabo de guerra equilibrado, a força de um lado oposta ao outro lado, elas têm a mesma intensidade, né? Então, o cabo de guerra, ele não vai se deslocar. Se eu tenho um lado mais forte, ele desloca o lado oposto, né? E vice-versa. Um sistema em equilíbrio, eu não tenho esse lado mais forte. As duas forças, elas puxam em sentidos opostos, no caso do cabo de guerra, e de mesma intensidade. Então, ele não se desloca. Se for pensar numa gangorra, eu tenho duas pessoas de mesma massa corpórea que não faz com que a gangorra ela saia do desnível, certo? Então, este equilíbrio ele favorece ali a igualdade das forças aplicadas no meu sistema. Agora, quando eu falo aqui de um equilíbrio químico, eu tenho um equilíbrio relacionado à reação química, ou seja, a quantidade de produto convertido em reagente ou a quantidade de reagente convertida em produto é a mesma. Então, olha só, neste exemplo aqui, eu tenho menos produto sendo formado e mais reagente sendo lançado aqui em relação aos produtos. Chega uma hora que eu equiparo a quantidade de produtos à de reagente. E se eu continuar lançando aqui os meus reagentes por cima do muro, o meu produto vai aumentar. Então, eu começo a lançar aqui os meus produtos por cima do muro. Então, eu tenho esse processo de produto, ou melhor, de reagente formando produto, produto formando reagente a uma mesma frequência, certo? Então eu atingo ali uma igualdade, tá? Quando eu lanço o meu reagente aqui por cima do muro para virar produto, eu tenho uma reação direta. Quando eu lanço o produto aqui para virar reagente, eu tenho uma reação indireta ou uma reação inversa, porque está acontecendo o contrário. Nós trabalhamos até agora na química com uma única seta, certo? Que indica a reação direta do reagente sendo convertido em produto. Mas agora vai aparecer para vocês aqui também a reação indireta, aonde o meu produto é convertido em reagente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gás hidrogênio mais o gás iodo virando ácido iodídrico. Então, pelo processo direto, o gás hidrogênio reage com o gás iodo virando aqui ácido iodídrico. Pelo processo inverso, o gás iodídrico ele é decomposto em gás iodo e gás hidrogênio, certo? Então, reação direta, reagente vira produto. Reação inversa, produto vira reagente. E isso também demonstra as velocidades, né? Velocidade da reação direta e velocidade da reação inversa, V1 e V2. Eu posso transformar isso em gráficos. Então, eu tenho 3 tipos de gráficos que vão determinar o equilíbrio para a gente. O gráfico aonde eu tenho aqui uma curva decrescente, que é a curva dos reagentes. Então, toda curva que decresce é a curva dos reagentes. Então, toda concentração que diminui é a concentração de reagente. E toda curva crescente é a formação de produtos. Ok? Então, na reação direta, os meus reagentes são consumidos e viram produtos. Então, sempre que as minhas curvas, elas começam, chegam no momento que elas se encontram, tá vendo aqui, ó? Nesse meu pontinho T, ó, é o tempo do equilíbrio, ok? Então, as minhas curvas, elas vão decrescendo, chega uma hora que elas encontram e elas andam juntas, ó. A concentração de A é igual à concentração de B. Ou seja, a concentração do reagente é igual à concentração do meu produto. Quer dizer aqui que eu atingi o meu equilíbrio. A concentração do reagente é igual à concentração do meu produto. Eu atingi o meu equilíbrio e eu tenho um comportamento, olha só, das curvas que se tornam retas e essas retas andam juntas. Então, eu atingi o meu equilíbrio. Agora, se eu tenho aqui uma segunda situação, onde eu tenho lá os reagentes sendo consumidos e os produtos sendo formados, e
eles se encontram, olha, percebam que as curvas aqui, elas se encontram, porém elas seguem seu caminho. O reagente continua sendo consumido e o produto continua sendo formado, ok? Até atingir o tempo em equilíbrio, aonde as curvas se tornam paralelas. Esse daqui é o ponto de equilíbrio. Que é quando a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Mas para eu atingir o equilíbrio, percebam aqui, ó, que a concentração do produto é diferente da do reagente. Isso também é um equilíbrio, porque olha lá, as minhas curvas viraram duas retas e elas seguem juntas com o decorrer do tempo. É isso que caracteriza o equilíbrio. Ou eu posso ter aqui uma terceira situação onde a concentração inicial aqui do reagente continua sendo maior que a concentração do meu produto obtido. Porém, olha só o comportamento da minha curva. Elas continuam sendo duas retas, certo? Paralelas, conforme eu atingo aqui o tempo do equilíbrio. Então, essas três situações, elas indicam o equilíbrio para a gente, ok? Ah, lembrando que nessa primeira situação aqui, o tempo em equilíbrio, ele coincide com o ponto de equilíbrio, que é a partir daqui, certo? Que ele atinge a mesma concentração, ok? Então, esses três gráficos aqui, ó, eles indicam isso. Quando a velocidade direta, que é a velocidade de formação de produtos, é igual à velocidade inversa, que é a velocidade de formação de reagentes, tá? E eu posso transformar isso matematicamente na constante de equilíbrio. Então, aqui eu vou ter, olha só, como eu falei para vocês, né? Como as velocidades direta e inversa são iguais, eu tenho aqui a relação da formação de produtos e decomposição em reagentes, certo? E eles me geram constantes. Então, a minha constante de equilíbrio vai ser o quê? A concentração dos reagentes dividido sobre a concentração dos produtos. Aonde aqui, ó, esse 2, ele é o meu coeficiente. Então, sempre que eu trabalhar aqui o cálculo da minha constante, é produtos divididos sobre reagente. Não importa quantos produtos ou quantos reagentes eu tenha, perceba aqui que eu tenho a relação entre eles, né, uma multiplicação entre eles, e todo o expoente aqui, ele foi um coeficiente, certo? Então, se eu olhar lá na minha reação, olha só, eu tenho aqui, ó, os meus produtos, os meus reagentes. Então, o 2, que é o expoente, ele vem aqui do meu coeficiente. Então, todo coeficiente estequiométrico, ele vira um expoente no cálculo da constante, certo? Então, é sempre reagente, ou melhor, é sempre produto dividido sobre reagente no cálculo da minha constante. É com isso que eu vou trabalhar. Ok. Olha só, voltando aqui. Ok. Então, meus queridos, fiquem lá com os exercícios. Alguma dúvida, me perguntem. Seja pelo centro de mídias, seja pelo grupo do WhatsApp. Lembrando que nós temos aulas ao vivo agora, toda segunda-feira. Então, não me deixem só nessas aulas. Participem, por favor. E obrigada. E até a próxima.